Falamos no primeiro bloco que um selo na Bíblia contém 3 elementos: nome do seu proprietário, a função do proprietário e a jurisdição. Dissemos que o 4º mandamento da lei de Deus contém esses elementos. Lá diz que Deus é o Senhor Deus, é o Criador desse dia, diz que Ele criou todas as coisas e a jurisdição dele é céu, terra, mar e fontes de água. Agora nós lemos em Ezequiel 20:20 que o sábado é um sinal entre Deus e seu povo. Agora, não é apenas o sábado um sinal entre Deus e seu povo, mas o sábado será colocado num ponto de controvérsia nos dias finais. E hoje, o mundo cristão já vive essa controvérsia. Hoje você tem o selo de Deus e você tem o selo da besta. São selos que estão em oposição no livro do Apocalipse. Mas o que é o selo da besta? O número da besta nós sabemos que é 666. E quando chegarmos em Apocalipse 13, vamos olhar com mais atenção para esse número. Mas qual é o sinal ou marca da besta que está em oposição à marca de Deus? É lógico nós concluirmos aquilo que foi colocado pelo homem em lugar do sábado. E o que é que hoje ocupa o lugar do sábado para o mundo cristão? A santidade do domingo. Então, a santidade, a guarda do domingo não é, mas será num futuro próximo a marca da besta. E aqueles que concordarem com esse dia, mesmo não sendo bíblico, estarão devotando a sua obediência ao inimigo de Cristo e não a Cristo. Por que eu estou dizendo isso? O processo de mudança do sábado para o domingo é um processo longo, que nós já vimos aqui, começou no 3º século ou no 4º século da era cristã, quando Constantino baixou o primeiro decreto dominical, levando as pessoas a santificarem ou adorarem ao Deus no primeiro dia da semana. Mas eu tenho em minhas mãos aqui, e aqui também está na tela, uma tese doutoral defendida por um doutor chamado Samuel Bacchiocchi. Essa aqui é a tese original que ele defendeu. Samuel Bacchiocchi foi um doutor aceito na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. E lá ele defendeu seu doutorado. Qual foi o tema da sua tese? Uma investigação histórica sobre o surgimento e a observância do domingo entre os cristãos primitivos. E nessa tese, ele prova com documentos de que a mudança do sábado para o domingo foi efetuada pela Igreja Romana e que, a princípio, os cristãos guardavam o sábado e não o domingo. Em 1977, quando esta tese foi publicada, ela recebeu aqui o imprimato do Vaticano. Melhor, em 1975. Se a própria Universidade Gregoriana em Roma está dizendo que ele pode ser um doutor e que o seu projeto foi aprovado, ela está simplesmente reconhecendo o que ele disse, que nós mudamos o sábado para o domingo, é verdade. Porque elas imprimiram a tese dele e com o imprimato, com a autorização, com a ratificação de que essa tese é verídica. Algumas pessoas contestam.
dizendo que não, que a mudança do sábado para o domingo não foi efetuada pela igreja romana. A igreja não nega isto. Ela mesma está dizendo que é de fato assim. Agora, esse processo de mudança do sábado para o domingo, ele se estendeu ainda. E eu queria mostrar para vocês um outro documento chamado Dies Domini. Essa é uma carta apostólica, fina, com algumas páginas. Nós temos aqui 92 páginas. Ela foi escrita pelo Papa João Paulo II. E qual é o tema dessa carta? Aos cleros e aos fiéis da igreja sobre a santificação do domingo. Esse documento, publicado, se não me falha a memória, em julho de 1998, ele é toda a base que a igreja usa para dizer que nós mudamos o sábado para o domingo. Por isso nós santificamos o domingo. E o principal argumento é em homenagem à ressurreição de Cristo. É fato que Jesus ressuscitou num primeiro dia da semana, no domingo. Mas quem disse, ou aonde está na Bíblia dizendo que porque ele ressuscitou, esse dia se tornou santo? Em lugar algum. Então a Bíblia não apoia a santidade do primeiro dia da semana. A Bíblia, em mais de 100 textos, fala a respeito da santidade do sábado. Você está vendo que hoje está em xeque a questão do sábado e do domingo? E o cristianismo está se dividindo em duas grandes fileiras. Aqueles que estão obedecendo à vontade de Deus, recebendo o selo dele, e aqueles que estão seguindo apenas uma tradição. Em Tiago, capítulo 2, verso 10 a 12, Tiago é claro em dizer: qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ou seja, não é só guardar o sábado, é guardar toda a lei. Porque receber o selo da aprovação divina não é guardar um mandamento, é guardar todos. Porque se eu guardar o sábado e não guardar o terceiro, o quinto, o sétimo, de nada adiantou. Eu tenho que guardar toda a lei. E aquele que obedece toda a lei, ele recebe o selo da aprovação divina. Então está claro para vocês de que não adianta guardar 9 mandamentos, tem que ser toda a lei. E quando eu guardo toda a lei, inclusive o sábado, eu recebo o selo da aprovação divina. Pois bem, então estudando sobre os 144.000, qual é a primeira conclusão que nós chegamos? Que eles são selados com o selo de Deus, ou seja, eles obedecem a todos os mandamentos, inclusive o sábado, que é o sinal entre Deus e seu povo. Eu gosto sempre de comparar a lei de Deus com uma corrente. Você, para partir uma corrente, quantos elos você precisa quebrar? Apenas um. Não precisa quebrar 2 elos. O mesmo se dá com a lei de Deus. Quebrou um mandamento, quebrou a lei. Segunda característica desse grupo: eles passarão pela grande tribulação. Leia comigo aí, Apocalipse 7, versos 13 e 14. Um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? Eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: são estes os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquejaram no sangue do Cordeiro. Veja, um santo pergunta ao outro santo: quem são estes que se vestem de vestiduras brancas? Apocalipse 7, estamos no contexto dos 144.000. E então ele responde: estes vieram da grande tribulação. Qual é a segunda característica dos 144.000? Eles passarão pela grande tribulação. Esta grande tribulação também foi profetizada por Daniel, aqui no capítulo 12, verso 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que a nação até aquele tempo. Daniel já havia falado desse tempo de angústia, e agora Apocalipse 7 volta a falar. Eles vieram da grande tribulação, do tempo de angústia. Mas que tempo de angústia é esse que a Bíblia fala? Que grande tribulação é esta? Eu vou explicar para vocês.
A grande tribulação é um período de tempo que terá lugar quando todos os casos forem decididos. Nós chamamos esse momento de o fechamento da porta da graça. Hoje, há esperança de salvação para todos aqueles que aceitam. Mas chegará um tempo em que todos terão feito a sua escolha. Então a porta da graça vai se fechar. Existem vários textos na Bíblia que apoiam essa ideia. Um deles é Apocalipse 22, 11. Você pode ler comigo aí? Apocalipse capítulo 22, verso 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Ou seja, quem está santo está salvo. Quem está em pecado, em iniquidade, está perdido. Os casos foram decididos. Você não pode mais passar para o lado de lá, nem quem está de lá, vir para cá. A isso chamamos o fechamento da porta da graça. O que configura esse momento? Jesus deixa o santuário. Ele vai sair do santuário. Jesus hoje está no santuário celestial. Ele é o nosso advogado, ele intercede por todos nós. Mas quando ele deixar o santuário, os casos terão se encerrado. Todos estarão com sua decisão tomada, para salvação ou perdição. Quando isso acontecer, começarão a cair as pragas. Vamos estudar ainda sobre as pragas. Mas será durante a queda das pragas que terá lugar a grande tribulação. O que é que configura a grande tribulação? As pragas estão caindo. Será um momento difícil para o povo de Deus. O povo de Deus estará fugindo e errante nesse momento. E nesse tempo difícil de prova, a Bíblia chama esse momento de a grande tribulação. Só que aqueles que passarem pela grande tribulação são pessoas que estão salvas. O ímpio não passa pela grande tribulação. O ímpio sofrerá, as pragas que cairá sobre ele, mas a grande tribulação é uma prova que virá apenas sobre os justos. Então os 144 mil passarão por essa grande tribulação, só que eles estão salvos, ainda que não saibam. Por que eles não saberão? Porque eles não têm a certeza ainda nesse momento de que eles estão selados. E eles clamarão a Deus dia e noite por misericórdia. Eles estarão orando a Deus, confessando a Deus. E nesse momento de prova, momento de severa provação, eles estarão passando por esse período e por isso eles são chamados agora também de 144 mil. Então, primeira característica, os 144 mil recebem o selo de Deus. E o sinal entre Deus e o homem é o sábado, por extensão, a lei de Deus. Ou seja, eles são obedientes. Segundo, eles passarão por essa grande tribulação. E veremos agora a terceira característica. Qual é a terceira característica, então, que esse grupo tem? Apocalipse 7, verso 14. Que diz Apocalipse 7, 14? Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam. Aonde, amigos? No sangue do Cordeiro. Então, 144 mil tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. O que significa ter a veste lavada no sangue do Cordeiro? João escreveu assim em sua primeira carta. O mesmo autor de Apocalipse escreveu 3 cartas e na primeira carta ele disse assim: mas se andarmos na luz como ele, Jesus, está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de quê? Todo o pecado. Então, ter as vestes lavadas é ser purificado pelo sangue de Jesus. Alguém tentou ilustrar isso dessa forma. Lavar as vestes no sangue do Cordeiro é aceitar a justiça de Cristo em meu favor. É trocar as vestes da minha justiça própria, que são imundas e sem valor, pelas vestes da justiça de Cristo. Lembra você da parábola das núpcias?
quando haviam ali vários convidados e um deles estava sem a veste nupcial, que era uma veste que o noivo dava para os convivas. E o noivo pergunta para ele: como é que você entrou aqui sem a veste nupcial? Você tem que sair da festa, porque só pode ficar aqui quem tem a veste. Esta parábola Jesus contou para ilustrar que nós precisamos das vestes da justiça dele. O que significa isso? Eu aceitar a justiça de Cristo em meu favor. Eu permitir que a santidade dele venha para a minha vida. É aceitá-lo como Salvador pessoal. Um outro detalhe. Os 144.000, esse número, ele é literal ou ele é simbólico? Serão salvas quando Jesus voltar apenas 144.000 pessoas ou esse número é simbólico? Você crê que seja simbólico? Vamos olhar para o que a Bíblia diz e nos ensina. O número 144.000, de fato, ele tem um significado simbólico. E chegamos a esse número multiplicando 12 vezes 12 vezes 1000. Por que 12 vezes 12? Porque o número 12 é uma representação do povo de Deus na Bíblia. Lembra das tribos em Israel? Quantas eram? O povo de Israel do Antigo Testamento, 12 tribos. Jesus começou o novo Israel, a igreja cristã. Quantos discípulos ele chamou? 12. Então a igreja cristã do Novo Testamento, ela tem um fundamento dos apóstolos, 12 apóstolos. Então você tem 12 tribos, 12 apóstolos, 12 vezes 12, agora vezes 1000. Por que vezes 1000? Porque na Bíblia, quando o povo de Israel ia para a guerra, eles iam em milhares. E esta expressão, milhares, é usada para falar do povo pronto para a guerra. Esta é uma expressão muito comum. Os milhares de Israel se ajuntaram para a guerra. Ou seja, aqui em Apocalipse 7, você tem 144.000, porque eles estão prontos para a guerra. E aqui nós vamos elucidar um outro ponto que é muito controvertido aí para alguns. Alguns, quando leem Apocalipse capítulo 7, eles veem aqui, nesse capítulo, dois grupos. Os 144.000 e uma grande multidão. Olha comigo aí Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois destas coisas vi, e eis o quê? Uma grande multidão. Então muitos olham e dizem assim: a grande multidão é um grupo, e os 144.000, outro grupo. Alguns pensam dessa maneira, mas eu prefiro pensar de que os 144.000 e a grande multidão trata-se do mesmo grupo. Qual é a diferença? Olha para o verso 4. Então ouvi o número dos que foram selados. João está dizendo que ele viu os selados? Não, João viu alguém aí no versículo 4? Não, ele ouviu. João ouviu o anjo dizer que 144.000 foram selados. Agora no verso 9, ele diz assim: depois dessas coisas eu vi. E o que eu vi, que João viu? Uma grande multidão. Ele não está vendo um outro grupo, ele está vendo o grupo que ele ouviu que foram selados. Ele ouviu o número, mas lá no verso 4 ele não havia visto ninguém. Agora no verso 9 ele está vendo, e ele vê uma grande multidão. Que grande multidão é esta? É a mesma dos 144.000. E qual é a diferença desses dois momentos? Lá você tem 144.000, 12.000 de cada tribo. Ou seja, eles estão perfilados por milhares, prontos para a guerra. A cena aqui é uma cena de guerra. Eles estão indo à guerra. Que batalha é essa que eles vão enfrentar? A grande tribulação que nós estudamos. Esta é a guerra espiritual
que eles vão enfrentar. Mas agora, quando chegamos no versículo 9 em diante, já terminou a grande tribulação. Eles já vieram da grande tribulação. E agora João vê uma grande multidão. E esta grande multidão está vestida de branco, símbolo que eles saíram vitoriosos na batalha. Então, num primeiro momento, você tem os 144.000 prontos para a guerra, e num segundo momento você tem os 144.000 com as vestes de vitória, porque já passou a guerra. Eles vieram da grande tribulação, eles venceram, eles lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, alguns teólogos creem de que aqui em Apocalipse 7, nós temos o mesmo grupo em dois momentos. E se é uma grande multidão que ele vê agora, esta é mais uma evidência de que esse número é simbólico e não literal, 144.000. Então veja, 144.000 é um número simbólico que refere-se a todos aqueles que estarão vivos e salvos no momento em que Jesus voltar. Eles passaram pela grande tribulação e eles lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, amigos, todos nós que estamos hoje vivos, nós temos uma escolha a fazer. E se nós escolhermos a direção certa em nossa vida, se nós escolhermos seguir a Cristo e amá-lo, obedecer sua vontade, nós receberemos o selo da aprovação divina e nós poderemos estar entre os 144.000. Quem são os 144.000? Aqueles que estarão vivos e salvos no momento da volta de Cristo. Lá no capítulo 14 de Apocalipse é dito que eles vão estar para sempre com o Cordeiro. Eles vão seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. E o Cordeiro aqui é Cristo. Então eles seguirão a Cristo por todos os caminhos que Cristo for. E lá também diz que eles são castos, eles não se macularam com mulheres. O que isso significa? Que quando conheceram a verdade da palavra de Deus, eles não se contaminaram com outras igrejas que não tinham a verdade. Porque na profecia, a mulher simboliza a igreja. Então, estas são características apresentadas por esse grupo. E eu e você temos hoje o privilégio de pertencermos a esse grupo. Por isso eu pergunto, não deseja você pertencer a esse grupo tão especial de 144.000 ou assim chamado 144.000? Pessoas que passarão pela grande tribulação, mas sairão vitoriosos. Pessoas que receberam o selo da aprovação divina e mais, eles lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Eu e você podemos fazer parte desse grupo. E quando olhamos para Apocalipse capítulo 14, a gente descobre que esse grupo especial, 144.000, eles estarão por toda a eternidade com o Cordeiro. Aonde quer que Jesus for, nesse universo, eles irão. Mas por que esse grupo é uma comitiva especial de Cristo? Por que eles irão em todos os locais que Cristo for por toda a eternidade? É porque eles passaram por um tempo muito difícil de prova e eles alcançaram uma experiência com Deus, uma experiência de intimidade. Este é o que Deus idealiza para todos nós, uma experiência de comunhão, de intimidade. Por isso, eu queria convidar você a meditar agora na letra dessa música e a pensar no plano que Deus tem para a sua vida, no quanto Deus o ama e no quanto Deus espera que você se prepare para esse momento extraordinário. E se já está cansado de lutar e anda pensando até em desistir, levante a cabeça, pois Deus está aqui. Sua vida transformar.
a sua voz que soa no coração. Agora é a hora, vem e entregue-se a esse amor.